Irmãos, na continuidade da exposição do livro de Esdras, capítulo 8, os versos de 24 a 36. Esdras 8, de 24 a 36. De forma alternada, irmãos, nós leremos esse texto, Esdras 8, de 24 a 36. Diz assim a Escritura: Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e, em objetos de prata, 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro de 1000 talentos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os, guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores desse lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aí o Teu povo. O Teu servo, mensageiro, ó Deus, não tem capacidade para fazer o povo entender. O povo, ó Deus, tem dura cerviz e não conseguirá entender. Nós precisamos do Teu milagre nesse momento. O milagre aonde o Teu Santo Espírito abre a mente e o coração e aonde nós podemos ouvir-Te e voltar para casa sabendo que o Senhor falou conosco. Senhor, tira o foco e retorna o foco para as Tuas coisas. Tira o foco, ó Deus, da dor, do sentimento ruim e nos coloca, ó Deus, sobre aquilo que realmente tem valor, andarmos na Tua presença e agradarmos do Senhor. Cantamos hoje aqui, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nos ajuda, Senhor, a sermos aqueles que Te agradam. Por favor, Senhor, nos ajuda a amar a Tua lei
em querer colocar em prática a lei que nós podemos. Então, aquilo que podemos dá-nos forças, mas aquilo que não nos compete nos dá humildade para aceitarmos e para continuarmos em frente. O Senhor reina agora no nosso coração, para o teu louvor mesmo, porque nós somos o teu povinho, em nome de Cristo. Amém. Irmãos queridos, diletos ouvintes, desde que o mundo é mundo, o perigo de se lidar com recursos é tremendo. Mexer com dinheiro é coisa muito perigosa. Muito. Quando Jesus fez o pronunciamento em João 10:10, foi dito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nomeia Satanás como nada menos que ladrão. Em João 12:5, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Está sendo feito menção a Judas, como traidor, além de ladrão. O fato dele roubar é só mais um abismo, somando a outro abismo. Irmãos, qual é a possibilidade de termos entre nós um ladrão? Qual é a possibilidade? Grave, não é? Mas na história da nossa igreja nós já tivemos uma pessoa que roubava o gasofilácio no ínterim, da parte da manhã para a tarde. Sim, ele roubava. E nós pegamos, irmãos, infelizmente, e nós não entregamos para a polícia. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras nos mandam sofrer o dano do que expor a igreja a uma situação assim. Hoje, irmãos, os recursos são levados, daqui a pouco, o gasofilácio vai ser levado, 2 diáconos contam, e não um só, 2 diáconos contam, é repassado para o tesoureiro mediante relatório, mediante o estatuto da igreja, até R$1 é depositado na conta corrente da igreja e todo o recurso só sai da conta da igreja mediante documento fiscal. Nós temos uma comissão de exame de contas, que examina as contas da tesouraria de 3 em 3 meses e arbitra se está tudo correto ou se tem alguma coisa sequer suspeita. Muito bem. Por fim, irmãos, o pastor não autoriza gasto nenhum da igreja. O pastor não sabe quanto as pessoas dizimam. Isso é competência do tesoureiro. O pastor é um voto no conselho para a destinação dos recursos. Esse é o sistema presbiteriano. Irmãos, a nossa igreja é fiel nos dízimos e ofertas ao Supremo Concílio desde o dia da sua organização. E por isso, irmãos, não nos falta recursos todas as vezes que nós pedimos, precisamos fazer um muro. Está ficando bonito, não é isso? É dinheiro do Supremo Concílio, irmãos, que nos empresta todas as vezes que precisamos, porque a igrejinha, a exemplo dos oficiais dessa igreja, somos fiéis nos dízimos e ofertas. Muito bem. Isso dá prazer, irmãos. Isso dá prazer. Isso não é orgulho, mas é prazer. Compromisso. A Escritura diz e nós fazemos. Irmãos, eu era pastor auxiliar na primeira igreja, fiquei lá 10 meses. Fiquei 10 meses e nas segundas-feiras nós tínhamos o culto de oração. E na época do culto de oração, Dona Persília nos procurou. Dona Persília nos procurou e após o culto nos disse assim: reverendo, o senhor pode entregar os meus dízimos e ofertas? Eu falei: Dona Persília, eu não posso, mas eu vou levar a senhora lá na tesouraria. Aí ela tirou de dentro da bolsa, ela uma senhora sozinha, que tomava conta do marido doente, ela tirou uma sacola, parecendo uma sacola de açúcar, com uma caixa de dente, de pasta de dente, e ali dentro notas e moedas, para entregar na tesouraria da igreja, para que ela fosse fiel nos dízimos e ofertas. Vocês já pararam para pensar na responsabilidade
de quem encosta a mão num dinheiro desse? Vocês já pararam para pensar na responsabilidade de alguém que gere recursos dessa monta, irmãos? Queridos, Deus tem nos abençoado aqui nessa igreja todos os meses. Ser tesoureiro da igreja é um privilégio. Você começa a fazer conta no início do ano e a gente diz assim, não dá. Nós já estamos no penúltimo mês do ano e a palavra vem de novo no nosso coração. Porventura lhes faltou alguma coisa? E eles respondem, nada. Nada, irmãos, nada. Portanto, irmãos, nós podemos louvar pela forma como a Igreja Presbiteriana da Pampulha trata os recursos destinados à obra de Deus. Mas, além disso, esse é o tema dessa mensagem. Cuidados redobrados com recursos da casa do Senhor. Cuidados redobrados com recursos da casa do Senhor. Dividindo para minimizar. Os versos de 24 a 27. Vamos ler mais uma vez, por favor? Então, separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Até aí. Irmãos, quantos foram os que levariam a carga? 12. Nós temos nome de 2, Serebias e Asabias, e 10 dos seus irmãos. Por favor, irmãos, pensemos no privilégio desses homens. Eles vão ser portadores de todos os recursos. Mas dá um frio na espinha a responsabilidade desses homens. Agora pensemos na inveja que eles passaram. Ah, pastor, mas eles estavam dentro do povo de Deus. Pode ter certeza. Verso de número 25. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Todo Israel estava ali, irmãos. E não é porque se trata do ambiente da igreja que nós não passamos por tentações. As tentações acontecem no ambiente da igreja também. E a inveja é algo duro, irmãos, que brota dentro da igreja. Claro, por que fulano de tal tem isso? Por que fulano de tal consegue isso? Por que fulano de tal viaja para tal lugar? Isso é verdade, irmãos. Inveja. Mas nós temos escolhas da liderança, irmãos. Não nos preterindo no momento, faz parte do treinamento. Não esmoreçamos e sigamos em frente. Temos eleições de diáconos, não é? Alguns, o conselho disse assim, espera mais um pouquinho, e agora eles podem ser indicados, avaliados novamente pelo conselho, e quem sabe eleitos, não é assim? Então, no primeiro momento, não deu, não era para você carregar, mas agora é? Então se disponha e saiba que existe um Deus soberano. Porque não foi o conselho. Irmãos, isso tem feito bem ao meu ministério, uma coisa maravilhosa. Dificilmente o conselho me diz não, irmãos, mas o conselho tem me dito não ao longo da história. E quando o conselho diz não, sabe o que é bom? É que eu pense o seguinte, não foi o conselho que disse não, foi Deus que disse não. Isso dá paz. Então, por que eu não fui escolhido para carregar o negócio? Enfim, porque Deus não quis. Se você fez algo para ser visto, para alcançar, você ficará desmotivado. Puxa vida, mas eu tenho trabalhado tanto e o conselho da igreja, né? E eu não fui escolhido. Porém, se você tem feito para o Senhor,
em paz. Eu não fui escolhido para isso, não. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O que importa, irmãos? 1 Coríntios 15, 58. Você pode abrir lá e deixe marcado, por favor. Deixe marcado aí em Esdras. 1 Coríntios 15, 58. Irmãos, e esse é um dos versos prediletos, viu? 1 Coríntios 15, 58. Coríntios capítulo 15, verso 58. Leiamos a uma só voz, queridos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nada do que você fizer para o Senhor é em vão. Ainda que ninguém estiver vendo, o Senhor sabe o que você está fazendo. Agora, ouça os versos 26 e 27, quando dizem assim: entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 aricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Irmãos, 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas dos utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 8,5 quilos das tigelas de ouro, 2 utensílios de bronze polido. Total, 29.758,50, a metade de 1 quilo. Divididos por 12, 2.479,87. 2,5 toneladas para cada um levar. Não é que cada homem levou 2,5 toneladas, mas cada homem representando a família, representando uma tribo, representando um grupo de pessoas, ficou responsável por quase 2,5 mil quilos. Queridos, qual é o peso de se fazer as coisas para Deus e para a sua casa? Alguém pode estar falando assim: puxa vida, carregar o peso no deserto, hein? Areia fofa e caminhando com peso no deserto, hein? Qual é o peso de se fazer as coisas para Deus? Primeiro, irmãos, para alguns não é peso, para alguns é uma alegria. Chegar no final do dia esbudegado, né? Pregar 3 vezes, 4 vezes num dia, que bênção! Participar das sociedades internas, visitar, é uma bênção, irmãos. Para outros, é um peso vir à casa de Deus. Para uns que trabalham muito, nada. Mas para outros que não fazem nada, é terrível. Então, você acha que porque é trabalho do Senhor, os quilos ficarão mais leves? Eu vou trabalhar lá na casa do Senhor porque vai ficar mais leve, né? Você acha que as pessoas vão te ajudar porque é na casa do Senhor? Vocês acham que quando eu encosto aqui para poder deixar a compra, alguém da rua, ô pastor, deixa eu te ajudar? Não, irmãos, não é assim não. O presbítero Jadielso foi orando, aí ele disse assim: Senhor, mas o Senhor também disse que no mundo tereis... irmãos, aflições também. Cansa e é exaustivo, e muitos colocarão todos os defeitos do mundo, tentando te dissuadir de fazer o que você deve fazer bem feito. Pastor, mas é na igreja? Com certeza. Você está levando assim? Se fosse eu levava do outro jeito. Você não está fazendo isso assim, não? Se fosse eu, faria assim. Mas façam, igreja do Senhor, como se vocês estivessem fazendo para Deus. Em Deus, o vosso trabalho não é vão. E tem algo extraordinário, irmãos. Deus não fica devedor de ninguém. Se você fizer para Deus, nessa vida, você vai receber no mínimo 100 vezes mais. Essa é a Escritura, o do Deus que não pode mentir. Então, mas eu fiz para o Senhor assim, assado. Você não recebeu 100 vezes mais? Cuidados redobrados com recursos da casa do Senhor. Divida as coisas para ficar mais fácil de carregar.
Uma das dificuldades do líder é ser centralizador. E é uma bênção, irmãos, quando nós podemos delegar e confiar nas pessoas. Para formar liderança, você tem que confiar. Delega, acompanha, se houver qualquer problema você está junto, mas tem que ser feito assim, como Esdras fez. Cuidados redobrados com recursos da casa do Senhor. Em segundo lugar, responsabilizando quem os manusearia. Responsabilize as pessoas. Versos de 28 a 30. Vamos juntos? Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até os pezeis presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. Qual é a gravidade do verso de número 28, irmãos? Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos. Vocês são transportadores santos e que estão levando coisa santa. Santo significa separado, consagrado ao Senhor Yahvé. Aquilo ali foi consagrado, irmãos. Foi tirado do uso comum. Então, não pode ser manuseado, não pode... teve uma época que a meninada da igreja esperava acabar a Santa Ceia, acabava o culto, ia lá atrás e comia e bebia, né? Comia o pão e bebia. Não pode, irmãos. Isso é coisa separada com um fim específico. Para quem recebe, para quem manuseia. Tudo isso é oferta, então, ao Todo-Poderoso. E vocês que são os portadores são responsáveis em levar e entregar tintim por tintim em Jerusalém, no templo. 4 meses de viagem a pé, sem escolta. Que missão, hein? Versos 29 e 30 vai dizer assim: vigiai-vos e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. Tudo isso é oferta ao Todo-Poderoso. 4 meses de viagem, e vocês são responsáveis por essas coisas. Cuidados redobrados com recursos da casa do Senhor. Irmãos, como é que nós tratamos os recursos da casa do Senhor? Como nós tratamos? Irmãos, como nós tratamos os nossos bancos? Daqui a pouco o conselho vai decidir por trocar banco, né? Eu acho que a próxima coisa que nós vamos fazer aí é trocar banco. Dá para colocar um banquinho melhor, um banco estofado? Ah, pastor, vai ter gente que deixa os meninos furam o banco, né? Como é que nós estamos tomando conta dos recursos da casa do Senhor? Como é que os meninos têm tratado os cadernos de cânticos, os inários que estão disponíveis? Como é que nós tratamos as instalações sanitárias da igreja? Como é que nós tratamos o prédio da igreja? Sabe, irmãos, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Tem outro que diz assim: eu vou zelar pelas coisas da minha igreja. Nosso netinho, indo para casa, queria fazer parte da sua igreja, vovó. Sabe, irmãos, tem gente que valoriza, tem outros que não. Como é que você está na sua responsabilidade pelas coisas mais simples com a casa do Senhor? Em terceiro e último lugar, cuidados redobrados com os recursos dessa casa de Deus. Tudo conduzido, conferido e celebrado ao Senhor. Tudo conferido, conduzido e celebrado ao Senhor. Versos de 31 a 36. Vamos juntos? Partimos do rio Ahava
Muito bem. Irmãos, verso de número 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E o que, irmãos? A boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos. Quem é que merece toda a glória, toda a honra? O que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? Oraram e jejuaram. Irmãos, quantos maiores forem as provas, maior será o testemunho depois delas para nós contarmos o que Deus fez. Cristianismo não é aquilo que o homem faz. Cristianismo é aquilo que Deus faz pelo homem. Então, o verso de número 34, 32 a 34. Descanso depois da jornada é necessário. Descansar é necessário. E reflita sobre o alívio que foram a entrega e a conferência e contagem nos versos 33 e 34. Mas qual é a razão disso tudo, mais uma vez? A boa mão do nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Vocês já pararam para pensar que com um dinheiro desse saindo dos cofres do rei e de todos, essa notícia vazou? Vocês acham que ninguém sabia que Israel estava transportando aquilo? Bom, irmãos, eu posso afirmar o seguinte: a boa mão de Deus nos trouxe até aqui. Irmãos, eu tenho pedido não balas e armas para matar o homem mau. Eu tenho pedido, Senhor, nos livra do homem mau, que ele não nos enxergue, Senhor, que ele não nos veja. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Senhor, é só a tua boa mão, é só a tua boa mão. Conserva-nos, ó Deus. Foi assim até aqui e será até o último dia. É só a tua boa mão. Esse Meremote, filho de sacerdote Urias, é o mesmo que também consertou as seções do muro, em Neemias 2:11. Sacerdote, então, também coloca a mão na massa. Veja o final do verso de número 36. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores, desde o lado do Eufrates, e esses ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Sim, irmãos, os líderes também colocam a mão na massa. E depois dessa jornada com êxito, depois de tudo depositado para o templo, a comemoração dos versos 35 e 36. Tal qual o descanso, a comemoração de pequenas vitórias, grandes vitórias, as comemorações são muito importantes. Vocês já perceberam que povo crente é povo festeiro? Tudo vira lanchinho, quando não uma comilança mesmo, depois do culto, não é assim? É uma bênção, irmãos, comemorarmos as vitórias. Isso marca. Foi um louro por tribo, 7 carneiros por tribo, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Não é porque é festa que se esquece de pedir perdão. A festa do povo de Deus começa o seguinte: Senhor, nos perdoa e aceita a nossa adoração. Se nós formos a Esdras 6,17, a comemoração de Zorobabel, que trouxe muito mais famílias, foi maior, o que não deixava de ser mais uma vitória agora. Eu vou insistir, irmãos, comemorem as vitórias do Senhor Deus. Celebrem os feitos da família, dos filhos. Parem um pouquinho para comemorar aniversário de casamento. Quando alguns colegas fazem isso, que bênção. Parem para comemorar aniversário. Parem
para comemorar as coisas que dão beleza na vida. No verso de número 36, há de se citar que as ordens do rei e dos sátrapas foram entregues aos governadores. Ou seja, a manutenção do trabalho estava garantida. Além da oferta que levaram, eles levaram as ordens dizendo, se faltar alguma coisa, completem aí. E por quê, irmãos? Porque a boa mão do Senhor moveu o coração do rei. Cuidados redobrados com recursos da casa de Deus, dividindo para minimizar o risco, responsabilizando quem os manuseia. Vamos voltar ao verso 7 e 9, irmãos. Versos 7 e 9. Ele vai nos dizer qual foi o tempo disso. Vamos lá? Versos 7 e 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Quantos meses, irmãos? 4 meses. Segundo o Código de Hammurabi, todas as transações, incluindo vendas e casamentos, deveriam ser tratados por escrito. Assim, é muito certo que Esdras, quando chegou em Jerusalém, que tudo foi contado, ele expediu um recibo para o rei Artaxerxes de tudo que foi contabilizado ao chegar em Jerusalém. Será que o rei sabia o que tinha saído, irmãos? Será que o rei confrontou um recibo daqui com o que saiu dali? Responsabilidade para com os membros do povo de Deus, responsabilidade também para o exterior, para com os de fora. Irmãos, nós tratamos as coisas de Deus e isso é visto, e muito bem visto. Sejamos simples como as pombas e prudentes como a serpente. Queridos, qual é o tamanho da honra de Esdras? Qual é o tamanho da honra dele? Verso 21, ele diz assim, então apregoei um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e é a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. Agora, se passaram 4 meses, Esdras entrega tudo e manda um recibo de volta para o rei. Qual é o tamanho da honra desse homem? Esdras podia assinar que os recursos todos, ó rei, conforme eu disse para o Senhor, a boa mão do nosso Deus fez isso. E mais, Esdras podia dizer, como afirmei, majestade, a boa mão do Senhor nos trouxe em segurança. Que testemunho, né, irmãos? Esdras não disse assim, nós vamos fazer, nós somos capazes, nós somos honestos. Esdras, o tempo todo, ele disse assim, a boa mão do nosso Deus. Será que isso quer dizer alguma coisa para nós, irmãos? A boa mão do nosso Deus. Irmãos, como nós temos tratado as coisas do Senhor. Irmãos, eu admiro algumas pessoas que batem no peito e dizem assim, eu larguei droga, porque eu disse que eu ia largar. Eu larguei o cigarro. Eu larguei a bebida. Isso eu não faço mais. Eu, sinceramente, olho para o pé dessas pessoas e penso assim, até quando? Não diga que você fez, meu irmão. Diga, a boa mão do Senhor me fez isso. Dê honra e glória a quem é devido. Não jogue nas suas costas o que não é seu. Irmão, como é que tem sido o seu testemunho com relação ao seu Deus? A boa mão do nosso Deus fará isso? Ou você está achando que você vai fazer alguma coisa? Nesses tempos, irmãos, o ímpeto humano é um orgulho, uma soberba. Eu vou fazer isso. Vai.
Está na hora do povo de Deus se voltar e fazer de novo o que os grandes homens de Deus fizeram, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ficar de pé, queridos, por favor.